Salve pessoal, saudações tricolores. Antes da gente começar, se inscreve, bem-vindo ao canal. Se você não conhece, pode se inscrever, dar um like, avisar para os amigos, ajudar o tio Kaique, ou o vovô Kaique, tanto faz, a crescer. Mas hoje a gente tem um jogo, vamos falar do jogo agora. Hoje a gente tem um jogo interessante, porque domingo a gente tem a chance, depois de 17 rodadas mais ou menos, de sair dessa maldita zona do rebaixamento. E também estamos jogando hoje um jogo bom, porque é a Copa do Brasil. Se o Fluminense passar hoje não, se o Fluminense passar pelo Juventude, o Fluminense vai conseguir já chegar num nível que foi projetado pelo orçamento do clube. O Fluminense fez uma previsão que chegaria às quartas de final da Copa do Brasil. A previsão para a Libertadores é mais alta, é semifinal. Aí o buraco é bem mais embaixo. Mas de qualquer maneira, o jogo de hoje tem duas coisas boas. Domingo a gente joga contra o Bahia na intenção de, depois de 17 rodadas pelo menos, estar fora do Z4. Mas a gente joga com o Juventude daqui a umas 2, 3 semanas. E o Juventude, se a gente ganhar domingo, é um adversário direto para a gente botar para baixo. E a gente vai jogar lá no Alfredo Jaconi. Então, só que hoje os caras estão completamente desfalcados, né? Lá sempre foi um jogo muito difícil. Então o Fluminense pode já também começar a se adaptar e conhecer mais ainda o time que ele vai ter que ganhar lá. Hoje é um jogo diferente. É um jogo que o Fluminense joga para estar com a faca e o queijo na mão semana que vem, na quarta-feira, no Maracanã. O que significa isso? Jogar, ganhar ou empatar. Perder não é uma coisa interessante. Por outro lado, também o time está poupando, o Mano está poupando o time titular por completo, quer dizer, o time completo, né? Por completo não, completo, para poder encarar, porque o time está numa batida séria e aí a gente paga o preço também de ter um time muito, com uma idade média maior que a de todo mundo, embora a gente esteja rejuvenescendo esse time. E acho que as substituições que ele vai fazer são, a princípio, aquele camarada que é rubro-negro, que é do SBT, o Vene Casagrande, ele sempre acerta, né? Ele tem bons contatos, esse camarada. E a escalação do Fluminense, com Fábio, Guga, a zaga que vinha jogando antes do Thiago Silva, Antônio Carlos e Thiago Santos, e Diogo Barbosa. O meio de campo, já que a gente não vai... O André, essa do André foi uma coisa estranha, ele estar poupado, né? Porque ele não se machucou nem nada. Então ele está poupado, é uma coisa esquisita. Não é esquisita, ele pode já estar se preparando para não jogar mais pelo Fluminense por causa do Fulham. Porque já veio a informação de que o Fulham vai aumentar a proposta. Vamos ver. Mas ele não vai jogar. Então aí é o meu único medo nesse jogo de hoje, é esse. Que vai entrar com o Martinelli de cabeça de área. Olha, eu colocaria o Felipe Andrade. Com a pouca experiência dele, o Martinelli marcando é muito ruim. Não marcando como segundo volante é uma coisa, eu estou falando de marcar como primeiro volante. Não sei se o Nonato vai fazer isso. Eu acho que é o calcanhar de Aquiles dessa escalação. Mas vai ser um meio de campo com Martinelli, Nonato, Ganso e Lima. Acho que tá legal, porque o Alexander tá baleado, né? O Alexander acabou de voltar da transição agora, eu acho que é uma temeridade de colocar o cara de titular num jogo que vai ser frio, lá deve ser frio as pampas. E no ataque, Serna e Cauã Elias. Quer dizer, o Fluminense vai jogar na defesa num 4-4-2, no ataque no 4-3-3. E com uma coisa, Marcelo no meio de campo, que é o sonho de toda a torcida, desde que o Marcelo voltou para o Fluminense. Todo mundo queria que o Marcelo jogasse no meio de campo. Tá certo, ele entrou contra o Palmeiras já no meio de campo, para jogar lá 30 minutos, 25 minutos. Agora, hoje não, hoje ele começa no meio de campo. Então, vamos ver como é que ele vai sair. E não sei se o Kerna vai poder cair pelo lado direito também. O Kerna, quando veio para o Fluminense, quando ele estava naquele negócio de vem não vem, falaram que ele joga pelas duas pontas, né? Mas que ele gosta mais de jogar pela ponta direita. Vamos ver.
Ele pode, se o Arias não está jogando hoje, de repente ele pode cair eventualmente por ali para fazer umas graças, né? Mas de qualquer maneira é um time reserva, que a gente está falando de 4 reservas. Não tem o Thiago Silva, não tem o André, não tem o Ganso e não tem o Arias. Então, em relação ao time que está jogando os últimos 3 jogos, tem quatro jogadores sendo poupados. Por outro lado, você entrar, o Lima sempre jogou. O Nonato tem entrado bem no time. A dupla de zaga é a dupla de zaga que estava vindo antes do Thiago Silva. E estava jogando direito. O que estava errando era... Não, o Thiago Santos estava errando umas bolas na cabeça braba, né? Mas estava rebatendo tudo. Tanto que a gente levou um gol, a gente não levou goleada com esses dois. O ataque é o ataque titular. Agora, quando você substitui esses caras que estão saindo pelo Nonato, a zaga que já estava, pelo Marcelo, tá, é um time que está sendo poupado, mas quem está entrando também tem bagagem, né? É diferente do Juventude. O Juventude está entrando com um time todo esfacelado. Eu não sei escalar o time do Juventude, nem fico colocando aqui no canal aqueles bonequinhos, aquela armação, aquele line-up. Acho aquilo até legal de colocar. Mas todo mundo vê aquilo, quer dizer, você é repetitivo naquilo que todo mundo mostra. E a gente conversando aqui, com quem eu converso aqui nesse canal, consegue entender quando a gente fala jogar no 4-3-3, 4-4-4-2, fulano vai pela esquerda, fulano vai pela direita, o cara fecha o meio, todo mundo entende isso. Então voltando aqui, o time do Juventude está todo desfalcado. Todo desfalcado. Se correr tudo bem com eles, vão ter 5 desfalques. Isso correndo tudo bem. Eles têm desfalque, inclusive, na reserva. Eu não sei se é a lateral direita ou se é a lateral esquerda, eles não têm os 2 jogadores. Vai improvisar um jogador ali na lateral esquerda. Se eu não estou enganado, eu ouvi isso ontem em algum canal aqui do YouTube. Em algum youtuber. Quem vai jogar é o irmão do Luan Freitas. O Luan Freitas do Fluminense, que é sub-20, até com 20, 21 anos de idade, foi emprestado lá para o norte. É o irmão dele que vai jogar improvisado. Então, o Fluminense tem tudo para conseguir o resultado que o Mano deseja. Qual é o resultado? Ou uma vitória, ou sair de lá com um empate debaixo do braço para chegar aqui no Maracanã e jogar tudo com muito mais vantagens do que jogar lá, no desespero. Mas fora isso, agora falando de contratações. O pessoal, todos os lugares falaram que o Fluminense não parou de contratar, já está avisando mais. Falam de um atacante, já ouvi falar de um atacante, já ouvi falar de um meio-campo. E eu ouvi falar ontem, mas é um canal que eu não dou a menor credibilidade. É um canal que, se aquilo ali fosse verdade, seria ótimo. Seria ótimo o Fluminense estar pensando naquilo, porque o Mano pensa nisso, no lateral direito. Eu acho que das contratações todas que o Fluminense fez, existem 2 contratações que agora falaram que tem um rapaz do Colo-Colo, mas o cara é a mesma posição do Serna, que acabou de chegar, é a mesma posição do Marquinhos, é a mesma posição do Lucumi, que sumiu. Cadê o Lucumi? É a mesma posição do Isaac. E, por incrível que pareça, é a mesma posição do Keno. Então você vai trazer um cara de lado de campo, que vai pagar uma grana, mais uma despesa desnecessária. Agora, existe uma posição que o Fluminense sente falta. A não ser que o Marcelo jogue pra caramba hoje, e essa possibilidade é grande, porque ele é um craque, o Fluminense precisa de um meio de ligação, um 8 ou um 9, ou um 8 ou um 10, para jogar no lugar do Cano ou para jogar com o Cano. Eu acho que o Marcelo tem condição de jogar com o Cano, mais atrás. Então, eu acho que o Fluminense fosse contratar alguém, na minha opinião, a primeira colocação seria um lateral direito. Depois um meio de campo que fosse meio de criação e meio de ligação. Pudesse fazer as 2 funções. No ataque a gente não está precisando mais ninguém, precisa de um centroavante. A gente tem, ainda não foi embora o John Kennedy, que está mal, mas é um centroavante bom. Tem o Cauã, que está destruindo, e tem o Cano, que vai voltar e vai voltar a fazer gol. Então a gente tem 3, ainda tem o João Neto emprestado. Eu acho uma bobagem pensar em centroavante, você gastar dinheiro, você queimar dinheiro. Agora, o lateral direito, o Mano deseja, e eu acho que a gente precisa. O lateral direito. Então, aí é a informação que eu vi ontem, que o Fluminense estava fazendo proposta num grego,
um cara que joga no Panathinaikos, se não me engano. É um time de verde. Eu não sei se o Panathinaikos é verde. Mas aí eu fico pensando, pô, essa ideia é sensacional, trazer um lateral direito. Mas vai trazer um lateral direito que ninguém nunca ouviu falar. Se o cara fosse bom pra cacete, estava jogando nos times da Inglaterra, da Itália, da Espanha, até da França. Mas na Grécia? E o cara é grego. Então, foi uma informação furada, mas eu gostei de falar no lateral direito, que é a posição que eu acho que a gente mais precisa de um cara muito bom. E eu acho que o Inácio também, o pessoal fala, pô, o Inácio não vai estrear. Eu acho que o Inácio, falei isso há 2 vídeos atrás. Acho que o Inácio estreia contra o Bahia, o ex-time dele. Porque é óbvio, o cara foi contratado por uma grana preta, só para você ter uma ideia. A maior contratação foi o Bernal agora. A segunda maior contratação foi o Terãs, que está em transição. Eu acredito que o Terãs vai começar a jogar como jogava no Atlético Paranaense com o Mano. Vai ser mais uma opção para a gente. E o Terãs pode jogar de meia atacante e pode quebrar um galho de meia de criação. Mas quebrar um galho, tá? Não é para jogar assim, joga esses 20 minutos que estão faltando aí no lugar do Ganso. Pode ser. E a outra alternativa. O terceiro mais caro é o Inácio. Então você contratou esse cara para ser reserva? É claro que não. Mas por outro lado, você também não pode sair colocando o cara e queimar o cara, porque não tem entrosamento ainda. Eu acho que contra o Bahia, a gente vem com a zaga de Thiago Silva e Inácio. Eu acho que essa que vai ser a zaga. E espero que ele faça um gol. A lei do ex aconteça. Para nosso favor. Eu acho que é isso. E o Bernal que chegou, será que ele já... Hoje ele já vai assinar contrato. Será que até amanhã chega no vídeo? Eu diria que tem 99,9% de chance de não. Mas eu acho que na quarta-feira da semana que vem contra o Juventude ele tem boas condições de estar no banco. Seria ótimo, né? E com certeza absoluta contra o Vasco ele vai estar regularizado, que é no outro domingo. E é um jogo interessante. O Vasco ontem deu a maior sorte do mundo de não ter levado uma enfiada do Atlético Goianiense. Puta, o jogo foi 1-1, foi uma injustiça, porque o que o Atlético Paranaense perdeu, o Atlético Goianiense perdeu de gol foi enorme, uma coisa de louco. Parecia, se você visse aquele time jogando, você está em que lugar no Brasileiro? Primeiro? Não, está em último. Mas jogou pra caramba ontem. Esse é um time que se jogar assim contra a gente vai penar. E a gente não tem sorte contra isso, mas isso acaba. Estatisticamente, chega a hora que a gente começa a enfiar os caras, como todos os adversários que a gente tem aconteceram, como todos os adversários que todos os adversários que tiveram time do Fluminense com essa coisa de nunca perder também acontece. Nunca vencer. E para terminar o nosso assunto de hoje aqui, ontem teve o leilão que o Flamengo comprou o terreno do gasômetro. Em qualquer parte do mundo, isso é um absurdo. O que o Eduardo Paes fez é um absurdo. O Eduardo Paes só fez por um motivo simples: eleição. Agora, por outro lado, eu dou parabéns ao Flamengo. Está querendo construir seu estádio, tem os caminhos, porque todo mundo quer ajudar o Flamengo. Vai ter que pagar agora, acho que até terça-feira da semana que vem, são 3 dias úteis, ou 4 dias úteis, 5 dias úteis, tem que depositar lá 140 milhões. O Flamengo isso não tem problema nenhum, vai comprar o terreno. Agora, fazer o estádio que eles querem fazer, li isso ontem, e eu acho que isso é uma coisa... E não estou desejando mal ao Flamengo não, viu? Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu acho que o Flamengo está certo, o Flamengo está fazendo uma coisa que nós gostaríamos de fazer para nós. Eu torço pro Flamengo, pra gente sempre enfiar o Flamengo, pra gente poder sacanear um flamenguista quando a gente encontra, inclusive os nossos grandes amigos. Mas eu acho que o Flamengo está fazendo uma coisa que nós gostaríamos de fazer. E temos condição de fazer. Que é o tal do potencial construtivo. Tá certo, o Flamengo tem um potencial de construtivo de um terreno que não é dele. E essas coisas é que são justas. Teve um terreno desapropriado que estava orçado em 390 milhões, foi vendido por 130 milhões para uma entidade privada que não vai fazer benefício à comunidade por completo, vai fazer benefício a uma torcida. É tudo ilegal. Mas o Flamengo está certo, o Flamengo pode, se nós pudéssemos, faríamos a mesma coisa. Mas o Flamengo não vai conseguir fazer esse estádio, o Flamengo vai se endividar. Ou vai ter que virar uma SAF para poder estender, porque nem a Globo vai aguentar o tranco. Nem a Globo, porque a Globo está começando também a cair muito, né?
em termos de faturamento. Fatura pra cacete ainda, mas acontece que você começa a cortar onde você dá dinheiro, né? E a Globo dá muito dinheiro ao Flamengo. É a mãe do Flamengo. Mãe e pai. E eu acho que só para vocês terem uma ideia, a MRV construiu a Arena do Galo. Hoje, o dono da MRV, por um acaso, é o dono da SAF do Galo. E também era conselheiro do Galo. Mas apesar disso, tudo isso, ele deu um terreno para o Galo fazer a arena. Quer dizer, ele deu um terreno para ele construir a arena para o Galo. Só que essa arena, mesmo com o terreno dado, custou mais de 1 bilhão. 1 bilhão. Por isso que ele era o maior credor do Atlético. E hoje ele é o próprio credor. Ele é credor dele mesmo, porque ele comprou o Atlético. Então o Flamengo não vai aguentar o tranco de fazer ali, porque ali não é só fazer o estádio, não. Você tem um urbanismo pesado. Aí sim, é um urbanismo que tem a ver com a população. Tem rua para fazer, tem um monte de coisa. E se o Eduardo Paes... Não vai dar tempo de fazer, do Flamengo fazer com o Eduardo Paes na prefeitura. Principalmente porque o Eduardo Paes sai da prefeitura daqui a 2 anos. Vai se reeleger fácil o primeiro turno. E quando chegar hoje é 2025, ele está primeiro ano. Em 2026, ele entra em campanha para ser o governador do estado. Aí, ele vai ter que ajudar o Flamengo dessa maneira, só que aí ele já não tem mais problema de querer ser eleição. O Flamengo que se dane. Mas hoje ele tem que ajudar muito ao Botafogo, ao Fluminense e ao Vasco. Porque o que ele fez pelo Flamengo é uma coisa de louco. Eu acho que todo mundo fala isso comigo. Aqui no Leiteria mesmo. Pô, porque nos tiraram o terreno da Pinheiro Machado. Não, aquele terreno não foi tirado. O Fluminense vendeu aquele terreno ali para o governo do Distrito Federal, porque nós éramos a capital do Brasil. Não existia nem o estado da Guanabara ainda. Quando foi vendido, quando foi acertada a venda do pedaço do estádio que foi derrubado. Mas acho que chegou na hora agora que o Fluminense tem que pedir ao Eduardo Paes um terreno. O Eduardo, olha, tudo bem, falando num português claro aqui, você deu ao Flamengo 250 milhões de reais. Foi isso que o Eduardo Paes, ele deu para o Flamengo um potencial construtivo que jamais poderia dar, porque o terreno não é do Flamengo. E depois fez uma desapropriação de um terreno que pertencia a um consórcio da Caixa, que estava orçado em 300 milhões e vendeu por 138. Quer dizer, 138, 390 menos 138, ele deu tranquilamente 240 milhões para o Flamengo, mais o potencial construtivo. Então acho que ele tinha que dar a obrigação de fazer a reforma do time de São Januário para o Vasco, dar alguma coisa para o Botafogo e dar um terreno para a gente. Porque quando eu falo dar potencial construtivo, dá potencial construtivo para o Vasco, não, dá o potencial construtivo que ele já deu e arranjar alguém que faça a reforma do Vasco. E para a gente é a mesma coisa. E para o Botafogo, idem, porque ele até agora não deu nada para o Botafogo. Então acho que esses 3 times tinham que... Quem não chora não mama. Mas o Flamengo está certo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Acho que o Flamengo fez, a porta se abriu para o Flamengo meteu o pé e entrou. É uma coisa que nós não fazemos. Não vou falar de Botafogo e Vasco, porque não tem nada a ver com eles. Estou falando da gente. Você vê que o papo do Pavão é vamos fazer a reforma de Laranjeiras. Nem precisa dessa porra, mesmo com potencial construtivo, o estádio continua tombado, continua não podendo ser destombado, e patrimônio imóvel tombado é passível e é a coisa mais usada no Brasil para fazer restauro. E o projeto do Laranjeiras 21 mantém o estádio tombado. Só que não é para 7 mil, é para 15 a 16 mil pessoas. Então, não tem nada a ver o potencial construtivo. Agora, você tem um potencial construtivo que pode alcançar até 200 milhões de reais, que eles falam, você não comprar um terreno por 50, 60 milhões, porque na Avenida Brasil você compra terreno por 60 milhões. Terreno de quantos metros quadrados? 45 mil metros quadrados. É o suficiente para fazer um belo estádio de 45 mil lugares. E a gente não precisa mais disso. Ou então,
falar com o Eduardo Paes. Eduardo Paes, tudo bem, olha, o que a gente quer é comprar um Maracanã. Pô, você é maluco? Claro que sou. Mas vai facilitar aqui para a gente comprar um Maracanã quando você virar governador do estado. Pronto. É isso aí, gente. Vamos hoje torcer para o Fluminense fazer o dever de casa e sair de lá com 1 ponto ou com 3. Falou? Saudações tricolores e amanhã eu devo fazer uma live no sábado, antes do jogo do Galo. Do Galo não, do Bahia. Falou? Saudações tricolores.